alimentação do paciente transplantado. Acho que o tema alimentação é um tema super controverso. A gente, dentro, infelizmente, da nutrição, a gente tem várias fontes, várias linhas, vários pensamentos, e que parece que muitas vezes a gente não se conversa. Isso, então, quando a gente, ainda mais que a gente está trabalhando com doença crônica, ou principalmente um paciente transplantado, assim, que tem mais história ainda, mais pano para confusão. Então, mas assim, o importante é a gente tentar seguir um guideline, onde a gente sabe que quanto mais a gente conseguir chegar perto disso, melhor vai ser para o paciente. Aqui atrapalha vocês, não é? Então, quando chega uma nutricionista para falar com o paciente que vai estar ou entrando no pré, ou intra, ou pós-transplante, já começa assim, já vai tirar tudo que eu gosto, não vai deixar eu comer nada, vai me proibir de tudo e vai querer que eu coma um monte de coisa que eu não gosto. Assim, já existe toda essa questão. E a gente tem que lembrar também que o paciente está em tratamento, ele tem muito mal-estar, principalmente náuseas, vômitos, ainda, imagina a pessoa está passando mal e ainda chega no nutricionista para falar de alimentação. Ele olha para a sua cara e fala, putz, lá vem ela. Então, vamos devagar e sempre com os pacientes. Então, o que acontece? A intervenção nutricional, quanto mais precoce ela for, melhor a gente consegue manter o paciente. Melhor a gente consegue dar condições e explicações para ele, para a gente conseguir manter um bom tratamento. Isso é extremamente importante. Até porque o paciente que perde muito peso tem que fazer toda a alteração na parte do tratamento quimioterápico, e o paciente obeso, a gente também usa muito mais quimioterápicos, né? Também tem a paciente que está constipado, tem a interação. O paciente está com diarreia, também tem a interação. Então, tem que ter um acompanhamento bem junto com o paciente. Então, o objetivo que a gente tem é manter ou recuperar o estado nutricional do paciente. Quase todos os pacientes vão perder peso e muitos vão entrar na desnutrição, na anorexia e na caquexia, porque a gente quer evitar ao máximo que o paciente aconteça isso. E falar sobre manejo de higienização de cozinha, utensílios e alimentos. Por que a gente faz a triagem nutricional? A gente tem que tentar detectar o risco de desnutrição do paciente, tentar identificar as alterações na composição corporal e clínica do paciente, que vai ter muitas alterações vão ter muitas alterações durante o tratamento. Super importante, avaliar a quantidade e a qualidade da alimentação desse paciente. E identificar hábitos e costumes e características, porque a gente pode fazer uma proposta, mas a gente tem que sempre tomar muito cuidado para fazer uma proposta alimentar dentro do mundo real e da capacidade do paciente. Não adianta a gente querer inventar coisas que o paciente não pode, não consegue ou não gosta, né? Isso é muito importante. A triagem nutricional. Eu uso muito a avaliação subjetiva global, não a nível ambulatorial, que é uma avaliação longa, mas se a gente tem menos pacientes para atender aquele dia, ou paciente particular, acho que a avaliação. Eu gosto muito da avaliação subjetiva global no lado do paciente, a PPP. Porque muitas vezes a gente tem uma percepção e o paciente tem uma percepção completamente diferente. Tanto o paciente quanto o acompanhante. Acho muito legal a gente conseguir fazer com os dois. Porque até é o momento que a gente identifica dúvidas e a gente consegue conversar com o paciente em cima das dúvidas da própria avaliação que ele fez. A avaliação a gente faz, né? A antropometria, a altura, o peso habitual e o peso atual. A perda de peso, a gente tem que fazer a conta do quanto o paciente perdeu peso para ver onde a gente enquadra ele. O MC, o ajuste de peso, se a gente tem um paciente obeso, a gente tem que fazer a conta do ajuste de peso, dobras e circunferências. O que a gente pede para o paciente? A altura dele, a maioria não sabe a altura. O peso, muitos pacientes, eles têm uma perda de peso extremamente acentuada e acabam não percebendo. É bem interessante e muitas vezes a gente acaba descobrindo uma doença até pela perda de peso dele.
a percepção de perda de peso, a presença ou falta de apetite, também indica muita coisa, e a percepção que o próprio paciente tem da própria doença, sobre a doença dele e sobre a alimentação em cima dessa doença dele. Então, o que acontece com o paciente em tratamento? Onde ele fica comprometido? O tipo do tratamento que ele vai fazer, como já falaram, que é mais invasivo, menos invasivo, então assim, tem o tipo do tratamento, quando diminui a ingesta alimentar dele, ele tem automaticamente, pelo próprio tratamento, diminui a absorção de nutrientes. O paciente que está com diarreia, por exemplo, a absorção dele é muito reduzida. E tem muita interação entre quimioterapia e alimentação. Alteração metabólica e inflamatória, o paciente está completamente alterado em todos os sentidos, inclusive ele tem vários processos inflamatórios acontecendo ao mesmo tempo, e alterações psicológicas. Muitos pacientes eles já deixam de comer porque eles estão emocionalmente abalados, uma coisa muito ligada. Ou tem pacientes que comem muito mais. Então, a alteração psicológica no paciente tem que estar bem de olho. As causas metabólicas, né, dessas alterações todas. O metabolismo dele, o câncer é extremamente metabólico. Então, tem um aumento no metabolismo metabólico, um aumento no metabolismo de carboidrato, aonde o organismo, na verdade, ele vai usar mais carboidrato até com uma produção de energia que ele precisa, aumento de lipólise e catabolismo muscular. Pode ver que o paciente em tratamento oncológico, ele fica, músculo é uma coisa que ele perde rapidinho. Aí, a famosa neutropenia, que é o terror da gente da área da nutrição. O que a gente chama de pacientes, valores de neutrófilos inferiores a 1.500, é uma neutropenia moderada, entre 1.500 uma neutropenia severa. Então, durante o tratamento quimioterápico, durante a fase de condicionamento, até a recuperação do paciente neutropênico, a gente recomenda uma dieta neutropênica. O que é uma dieta neutropênica? Uma dieta baixa em micro-organismos. Muitos estudos atualmente, a gente tem bem controverso isso, porque a gente tem que pensar que a gente já tem uma microbiota. E o quanto essa microbiota se modifica ou não modifica. Mas enquanto isso, a gente deixa o paciente com alimentação neutropênica. Ainda mais pensando que o manual foi feito para a gente atender um público grande. Então, o ideal da nutrição seria a gente conseguir individualizar cada paciente. Só que o mundo ideal não é o nosso mundo real. Então, sempre é melhor pecar por excesso de cuidado do que pela falta do cuidado. Então, o que o paciente neutropênico, qual a informação que chega no ambulatório que a gente dá? O que não pode comer? Não pode comer frutas que não tenha casca, só pode comer fruta de casca grossa. O que são frutas de casca grossa? Melancia, laranja, melão. Por quê? Porque é muito mais difícil você ter uma contaminação do micro-organismo dele e não perfura não passa, né? Tem uma barreira maior, uma barreira física, literalmente. Verduras e legumes crus, porque o risco de contaminação, de ter um micro-organismo é maior. Carne de qualquer tipo, crua ou mal passada. Ovos crus com gema mole. Eu vou dar uma passagem aqui, eu levei com meu pai no hospital, essa questão da carne. Uma vez ele abriu o prato, tinha uma carne lá dentro, a carne fica cinza, né? Então, meu pai fechou na hora, meu pai até hoje sonha que a carne corre atrás dele. Se alguém perguntar, meu pai, qual foi o seu maior trauma de todo o seu processo? A carne. Foi a carne até hoje. Então, assim, a gente já está, só o paciente está neutropênico, a gente já começa a mexer no hábito dele, no dia a dia, na rotina dele. O brasileiro, a gente tem por hábito de comer carne mal passada. Até às vezes a gente vê, frango mal passado não pode comer. Mas quantas a gente não vê, a pessoa ama aquele frango mal passado. Você já vira pro cara
Fala assim, meu, fruta só tem 4 ou 5, esquece. Tudo bem. Alguns anos atrás, o brasileiro comia muita salada, hoje não come. Então acho que isso nem é tanto, né? Ele não fica tão preocupado. Mas mexeu na carne e mexeu na famosa gemada, porque não sei se você tem muito no incubatório. Não, Putz, o pessoal lá, porque dá força. Pensa. Água que não seja mineral, filtrada ou fervida. Aí você pensa, a realidade nossa de pacientes, muitos pacientes não têm saneamento básico. Como que você explica para ele que ele tem que usar água fervida, filtrada ou mineral? Difícil. Frutos do mar e os peixes mal passados ou crus. Né? Efeitos adversos. Aí começam todas as questões. Eu gosto bastante dessa imagem. Já está aqui a nossa Laura. Outro pensando, será que é tudo normal? Quais são normalmente os efeitos adversos que a gente mais tem? Alteração de paladar e aversões alimentares. Náuseas e vômitos. 90% dos pacientes apresentam náuseas e vômitos. Inapetência, mucosite oral, obstipação intestinal, diarreia e neutropenia. São os efeitos adversos que a gente mais vê com eles. Então a gente começa a falar de alterações sensoriais. Perda de paladar, perda de olfato e a boca seca. Gente, pensa como é que você olha um prato, não tem cheiro, não tem... Então, o olfato está totalmente ligado à percepção alimentar. Se abre, não tem cheiro. O paladar, uma coisa que você, a vida inteira você amou. Você põe na boca, aquele negócio, muda o sabor completamente e dá náusea. Assim, está desejando, você põe na boca, mudou. E a boca seca. A boca seca, a xerostomia, atrapalha muito para mastigar e para engolir. Foi que a dentista, a doutora Maria, estava falando. Gente, como é que você vai mastigar uma coisa básica? Bolacha, água e sal. Aquilo vai criando um volume na boca e não desce, vai grudando. Quer dizer, não só vários alimentos acontece isso. Então, de cara, o paciente já começa a ter essas questões. Como é que a gente pode ajudar o paciente na questão do paladar? Adaptar a temperatura dos alimentos. Né? Alimento quente, ele aumenta muito, sai mais o cheiro do alimento. Então, na verdade, assim, como o odor do alimento está literalmente ligado ao paladar, então a gente pode trabalhar com alimentos que têm mais odores, substituir os tolerados e os não tolerados e trabalhar com a apresentação de prato. A pessoa está com o paladar completamente alterado. Você traz um bife cinza, no caso do meu pai, não vai querer. Então, tentar deixar um prato mais colorido, fazer em criança, dá para fazer, você faz carinha, você faz desenho, você faz um monte de coisa bonitinha. Então, mesmo com um adulto, tentar fazer uma apresentação legal, não simplesmente pegar, colocar a comida lá no prato e mandar para o paciente. Né? A gente quer que o paciente coma, mas... Xerostomia, a boca seca. Acrescentar molhos, caldos e sopas, sempre que o paciente está tolerando bem. Tentar, na hora que não desce aquele negócio, colocar um pouco, um golinho de água, um golinho de algum suco, só para ajudar a não colar aquele negócio na boca, e ajudar a mastigar e engolir mesmo. E estimular o consumo de bala de hortelã e limão, de preferência sem açúcar, porque quando você tem uma bala de hortelã ou uma bala de limão, a gente dá as salivas, a papila gustativa ela fica um pouco mais amigável com a gente. Náusea e vômito, acho que é o que a gente mais vê. A gente tem os sintomas agudos, tardios e antecipatórios. Agudos, até 24 horas após o início da quimioterapia. Tardios, entre 24 horas e 5 dias. E os antecipatórios, que estão totalmente ligados à parte emocional do paciente. Até por saber provavelmente os pacientes falam, nossa, eu enjoei muito, eu passei muito mal. Emocionalmente, o paciente já está disposto a passar, assim, predisposto a passar mal. Náuseas e vômitos. O que a gente usa? Tenta, né? Alimentos de fácil digestão,
Torrada, biscoito de polvilho, chá, caldo, sopa, purê, bolacha, água e sal. Mas aí como é que você vai usar tudo isso aqui se o paciente está com girostomia? Difícil. Aí você fala um colinho d'água, para ver se desce. Evitar alimentos gordurosos e fritos, a digestão demora muito mais. Então fica aquele negócio remoendo. E o gosto na boca, né? Evitar líquido quente, dando preferência para gelados ou em temperatura ambiente. Picolé, sorvete, milkshake, vitamina de fruta. Se o paciente não está neutropênico, pode ser uma vitamina de fruta, de qualquer fruta. Não ficar exposto ao local onde as refeições são preparadas. Porque o cheiro, a pessoa vai cozinhando, já fica aquele cheiro perto de você, ou fica aquele cheiro na casa, e o paciente ele fica muito mais sensível ao olfato. Muitas vezes, quando ele perde, ele fica extremamente sensível. Você já está nauseado, já está vomitando e fica o dia inteiro sentindo aquele cheiro, você pode ter certeza que o paciente não vai comer. Ficar atento à hidratação. O paciente que está vomitando ou que está com muita náusea, o risco de hidratação é muito grande. Ele não sempre tomar de golinho em golinho, de preferência as coisas geladas, porque se ele vai lá e força, pega uma criança, tem que tomar água, tem que tomar alguma coisa, ele vai pôr para dentro e pôr para fora. Então, muitas vezes acaba relacionando qualquer coisa, os líquidos com o vômito. Tá? Higiene oral. Comeu, escova o dente, vai no bochecho, para não ficar aquele gosto residual na boca. Inapetência. Inovar o cardápio. Pessoa tem inapetente. Todo dia, a mesma coisa. A gente já sabe que ele não gosta. Padrão de comida do hospital é quase todo dia a mesma coisa. E aí, como é que você faz esse teu paciente comer? Tem que inovar. Assim, são coisas pequenas que a gente, da nutrição, a gente consegue fazer, não é do hospital inteiro. Vai lá, na hora que vai chegar o prato, dá uma olhada. Putz, tem como trocar a batata de hoje pela cenoura? Não ficar da mesmice, né? Em casa dá para fazer mais coisa. Os alimentos preferidos, acho que sempre ajudam. Os pratos coloridos, que ficam mais bonitos, mais apetitosos. A gente sempre tenta isso. Inapetência. Inapetência também acomoda muita gente, comete muito paciente, ficam completamente inapetentes. Como que a gente pode tentar melhorar isso? Mudando o tempero. Colocando ervas, colocando especiarias, o pessoal usa muita canela, muito gengibre, gengibre usa demais. Para tentar dar um saborzinho diferente e tentar queimar. O pessoal usa. Não deveria, mas eu falei, não, depois a gente vai entrar nisso. Mas é muito usado, você pode ver, tudo para enjoo, todo mundo, gengibre. Depois a gente vai entrar que não pode, né? Mas usa. Chá de gengibre, suco de não sei o que, batido com gengibre, o pessoal usa muito, mas não deveria. Sempre um ambiente calmo, agradável, uma coisa tranquila. O paciente pode sentar, querer comer ou não, ter o direito de passar mal. Imagina, você está passando mal, todo mundo olhando o que você está comendo, todo mundo fazendo pressão para você comer. Aí, assim, todo mundo quer que o paciente coma bem, mas a gente também tem que ser um pouco mais maleável na pressão que a gente faz com esse paciente. E criança, pediatria, chega a comida, parece que está pai, mãe, passarinho, periquito, todo mundo lá em cima tentando fazer essa criança comer. Aí já não dá para comer mais. Então, tentar acalmar a nossa ansiedade quem está do outro lado. Porque já basta a ansiedade que o paciente tem em relação à comida e a pressão que ele está sofrendo. Sempre começar pelas fontes proteicas, até porque como o paciente vai ter uma perda muscular, de massa muscular muito acentuada, então começar pela parte de proteína, vamos garantir esse aporte proteico que o paciente vai precisar. Usar alimentos mais calóricos, né? Acrescenta o azeite, muitas vezes, vamos lá, tenta o creme de leite, tenta o sorvete. Então, garante a proteína, depois a gente acrescenta um pouco a parte calórica para chegar nessa questão de caloria, porque o paciente ou ele não come e o corpo dele está gastando muito mais caloria pela própria quimioterapia e pela doença, né? Suplementação.
Nossa, o povo adora suplementar, né? Impressionante, parece pessoal de academia. Suplementação muitas vezes é preciso, mas não sempre. Então, não sair suplementando. A gente faz as contas de quanto o paciente precisa, quanto o paciente precisa comer, quanto que ele precisa, quanto está gastando, quanto ele precisa comer e se a gente precisa suplementar ou não. Sempre dá preferência para alimentação. O paciente precisa mastigar. Senão, se a gente põe ele só no suplemento e tira a comida, a gente vai ter outros problemas tão mais difíceis que vai ter todo o problema, vai parar todo o trato gastrointestinal do paciente. Ele vai perder a força muscular, não vai conseguir engolir. Ele vai começar a perder essa musculatura, vai começar a fazer broncoaspiração. Gente, sempre comida primeiro. Mastigar. Trabalhar a parte intestinal, todo o processo de digestão dele, que vai desde a mastigação, a gente tem que trabalhar, não perder o hábito. Porque depois, no momento, tem horas que você fala, nossa, vou tirar tudo, vou entrar em suplementação, acabou. A volta é tão difícil. Na pediatria tem muito, né? Como é difícil voltar. Mucosite. Mucosite, quase todos os pacientes têm. Ela afeta o paladar. Ela diminui a ingestão de alimentos e a hidratação, porque tudo dói, tudo incomoda. Aí já está com o paladar alterado, está com a boca toda machucada. E a gente quer que ele coma. Evitar alimentos picantes, crocantes, duros e ácidos. Aí a gente tenta, né, deixar o alimento pastoso ou líquido, mas alimento. Depois a gente no suplemento. Temperatura ambiente, porque tudo que for quente, ele dói mais. Ou alimento gelado. O gelado, ele faz como se fosse uma anestesia. Ele, né, tá com dor, vai lá dar um gelado. E é muito bem aceito, inclusive. Quando eu falo aqui, alimentos picantes, crocantes, duros e ácidos. Tem coisas que você fala, o que é isso? Bolacha dura. Tem bolacha que a gente mesmo está com a boca ótima, come e machuca. Todo mundo gosta da pipoca porque o paciente está na quimio. E aquela casquinha da pipoca? Gente, aquilo entra na boca do paciente, aquela casquinha da pipoca, faz um estrago. Os pais gostam muito de dar aquele amendoim de polvinho, sabe? Aquela casquinha branca também faz um estrago. Então, muito cuidado. Oi. Aqui, ó. Só uma coisa, tá? Relacionada ao suplemento. O que eu vejo muito é que, assim, a relação pai-comida, mãe-comida é muito grande, né? E aí, às vezes, eu até falo que se tomar o suplemento para tentar desapegar o pai um pouco de forçar a criança. Eu já vi criança ficar 1h30 com um pão de queijo na mão, porque a criança não quer jogar fora para não decepcionar o pai. E eu falo, se tomar o suplemento já tá indo pelo caminho, porque para tentar tirar o peso da criança, né? Isso sim, é que aí você trabalha com o paciente, que você está no dia a dia do paciente, né? Isso são estratégias que a gente usa. Até falo, põe na geladeira, que vai tomar melhor. Isso, põe na geladeira, fica mais gostoso, bate com fruta. Mas isso porque você consegue dar uma atenção específica para o paciente. No caso de criança, é muito mais difícil que adulto, porque na verdade, muitas vezes a criança tolera muito melhor, só que os pais não deixam a criança tolerar. Então, a ansiedade que a criança tem que comer, na verdade, assim, independente da criança doente, não vai que a criança coma, né? Impressionante. Depois de novo. Depois reclama que tá gordo. Essa semana eu falei com uma enfermeira de um outro hospital que eles, antes de ofertar comida, eles dão gelatina com xilocaína. Doutora Adri? Mas eu acho que tem risco que a exatamente. Mas o paciente já está com mucosite, você dá... O gosto deve ser duro, né? Não, eu tenho medo um pouco da broncoaspiração, né? Porque perde sensibilidade. Né? Exato. É que no caso é adulto, né? Então mesmo assim... Mesmo assim, a broncoaspiração você pode... Era uma prática... Mas antes é que agora a gente não faz nada. Tinha tanta opção, né? Também. Hoje a gente tem sprays que dá um alívio muito melhor. Mas antigamente não tinha essas opções, a gente dava até para Nutri fazer a gelatina de estilo para o paciente conseguir se alimentar depois. Às vezes o que pode sempre começar é, de repente, com uma coisa gelada. Você dá comida
Quem tem laser, o laser tira muito a dor. Faz o laser e demora embora. muito depois do laser. Às vezes é um horário bom da comida. Às vezes eu falo pra família, você quer tentar uma morfina antes, talvez tira a dor pra ver se ela come, porque senão a criança fica com medo de comer. Fica com medo e assim, o gelado ajuda muito. O gelado, ele faz esse papel de anestesiar. Então assim, se você consegue dar um sorvete gelado, uma sopa gelada, uma comida gelada, você já ajuda, você faz com que ele coma e ajuda, né, na questão da dor. Questão de estação intestinal, gente. Aumenta a fruta seca. Depois isso é a orientação que a gente dá. Depois a gente vai chegar no mundo real, tá, gente? Produtos integrais, arroz, farelo de trigo, farelo de aveia. Tá? Leguminosas, aumentar o líquido. Adianta a gente aumentar integrais e não aumentar o líquido, vai ficar pior. A situação vai ser muito pior do que a gente estava imaginando. O que ajuda muito, tanto na questão apetite e na questão intestinal, atividade física. Acho que a gente tem pessoal da física aqui, né, que tem atividade física. Tenta estimular o paciente a caminhar um pouco, isso normalmente abre o apetite, isso ajuda o intestino a funcionar. É difícil a gente arrancar o paciente do leito para andar, mas é super importante. De repente, faz aquela caminhadinha de 5 minutos antes das refeições, pelo menos antes das principais refeições. Ou quando o paciente está disposto a caminhar, caminha e depois oferece comida. Paciente deitado no leito, o intestino dele, se tiver obstipação intestinal, ele não vai funcionar. Não adianta a gente ficar tudo parado. Tem que fazer ele mesmo se mexer. Não adianta encher de fibra e não dá água, aí vai entupir de vez. A diarreia a gente faz o oposto, né? A gente evita leites, derivados, frutas e sucos laxativos, grãos e farinhas integrais, alimentos gordurosos, leguminosas e verduras folhosas. Acho que a Thaís... Eu estava discutindo aqui outra coisa do Unicamp. Do laser da mulher. Um pouco assim, do uso do suplemento, é que o paciente tem um conforto psicológico. Então, assim, às vezes dá uma suplementação de 200 calorias, que não faz diferença nenhuma para ele nutricionalmente. Só que só dele saber assim, não, eu estou tomando suplemento e olha, você comeu um monte a mais. Nossa, é um santo remédio, você está mal sabe. Mas acho que dá um conforto de que, pelo menos a minha parte, eu estou fazendo. Não, isso sim. Tentando. Mas aí o próprio nome diz... mas o próprio nome diz suplementa, né? Para você suplementar uma coisa que você não tem. Então, é uma suplementação. Não vou te dar suplemento, vou te dar um complemento, vai complementar a sua dieta. Em relação às verduras, no hemocentro, eu trabalhei no hemocentro, eu vejo os pacientes durante a quimioterapia das doenças básicas, e daí quando há indicação para o transplante, e depois eu vejo isso só quando eles retornam. Tem uma outra equipe de nutrição que fica na internação no HC. Então eu não vejo eles internados, então a dieta é outra equipe. O que eu vejo, assim, a adesão à dieta, que é tão proibitiva, e eu não tenho como falar para eles, olha, só quando você estiver neutropênico você vai seguir essa dieta, porque eu não peço isso na testa deles. Então começou a fazer quimioterapia, é dieta neutropênica até parar de fazer aquilo, porque eu não sei quando ele vai estar e quando não vai estar. Então, na dúvida, restringe tudo. E daí começa a adesão à dieta complicada. Porque daí o paciente começa a emagrecer, você tem que você fazer uso de tudo, de todas as artimanhas que você tem. Até da ameaça. Então, eu tenho um kit de sonda. Eu tenho um kit de sonda lá. Você não vai comer? Então, o nosso próximo passo é a sonda. Porque eu não tenho como falar, não, se não quer comer, então não come, pode ficar assim mesmo. Sim, todo paciente em tratamento, ele vai entrar na suplementação. Mas eu acho importante a gente saber que para suplementar, é emocionalmente extremamente importante, tanto para o paciente quanto para o acompanhante. Aí, na verdade, acho que para a equipe inteira, porque você quer que pelo menos alguma coisa está indo. Exatamente. Mas, antes da suplementação, Tem que tentar outras coisas. a gente tem que fazer um malabarismo aí para tentar a gente comer comida. Poxa, uma coisa que eu faço lá com os meus pacientes é a restrição que eles têm com carne, porque eles queixam da questão do gosto metálico no final da língua, e a carne é a principal queixa, né? Então eu ensino eles a, eu sou sul-mato-grossense, então a minha relação com carne é muito próxima.
É a medula. A medula. Você faz a sopa com a medula. Na minha terra tem o osso do jacaré, que é a coluna do boi, mas aqui eles usam o osso oco, que é a parte dianteira do boi é a pata dele. Então faz na panela de pressão, com temperos, cebola, alho, tomate, faz tudo que eles querem, né? Tira os ossos, bate no liquidificador, congela em forma de gelo. Isso. Congela nos cubinhos. E usa para tudo. Para tudo, exatamente. Assim, vamos fazer feijão. Daí eu falo, olha, coloca no potinho e coloca um cubinho lá dentro. Isso. Então eles não veem, não mastigam, não sentem o gosto, mas está presente ali. Usa então, para fazer tudo. Para arroz, para sopa, para tudo. Onde consegue colocar, eles utilizam ela. Então a gente tem assim, a nutrição tem um desafio muito grande, pelo menos na minha parte ambulatorial, eu não vejo o paciente no dia a dia, que é o quanto a orientação eles conseguem compreender. Um pouco que a André, estava falando do quanto eles entendem. Eu contei um caso com a Sheila de uma paciente que estava fazendo químio, ela tinha LLA, e eu orientando ela, olha, tem que passar tudo no hipoclorito, e verduras, legumes, lavar a mão, passar álcool, não sei o quê. Passou uma semana ela retornando. Doutor, fazendo tudo direitinho. Do jeito que você falou, coloca tudo de molho. A frutos, legumes, a carne, coloca tudo. Coloca a carne, ela sai de lá branquinha. Não pode deixar. Gente, e é no ar das boas intenções, coitada. Ela achou que ela estava fazendo a melhor coisa da face da terra. eu falo, a gente da nutrição é tão difícil, a orientação que a gente passa, até o que entra na cabeça da pessoa, até o que ela entende, assim, é um mundo, na verdade, a realidade e o mundo, o ideal e o mundo real, gente, é completamente diferente. E tem muito disso também, o quanto você entende, o quanto qualquer mudança que você faz, assim, a gente quer fazer uma mudança em hábito alimentar, a gente saudável já é difícil. Você imagina um paciente passando mal, que não tem gosto de nada, e ainda a gente quer que ele mude um monte de coisa. Gente, é muito difícil. Dá para entender todas essas questões que o paciente não quer comer. Às vezes a gente quer fazer dieta, já é difícil. Imagina o cara que está obrigado, o paciente está obrigado, nada cai bem, e tudo que ele gostaria, vem alguém e tira. Ou pelo menos ele entendeu que tem que tirar, que na verdade tem muito isso também, né? Não é? O pessoal já generaliza e tira tudo. E não é assim porque a gente quer. Ô, chefe, só uma coisa, lógico, falou da constipação, né? Eu tive conversado muito bom com os pacientes, de orientar eles a ter um banquinho de 20 centímetros para simular a posição de cócoras, né? Que libera o esfíncter, e fazer massagem no sentido horário no joelho. Isso ajuda muito na constipação. Isso se torna, assim, nossa, olha, faz salvação para a constipação. Então, só o uso do banquinho e da massagem no joelho, que causa relaxamento. Acho que você tira o foco, né? Inclusive, assim, essa opção, você até tira o foco do paciente, coitado, que fica lá. Aí você fala, o paciente está com uma constipação horrorosa, aí você vira e fala assim para ele, nossa, não faz muita força, porque se sangrar, dançou. Né? Então, quer dizer, como que vai funcionar? Não vai funcionar. A gente não quer que tenha diarreia, mas a gente não quer que tenha a gente quer deixar ele louco, a Eu verdade. falo, a gente vai dar o laxativo, mas quando se começar a funcionar, você avisa a gente. Exatamente. E é isso que acontece. E aí começa com diarreia, o paciente desidrata. Aí o que você faz? Você chora, né? Mais ou menos isso que a gente acontece. Desnutrição. Esse é o terror da gente, da nutrição. O que a gente tem tanto medo dessa maldita palavra? Piora a função imunológica. Atrapalha todo o pessoal da enfermagem, da medicina, que aquele quimioterápico está muito desnutrido, tem que recalcular tudo, não está dando. Aí, a culpa de quem é? Gente, a culpa é da nutrição. Aumenta o risco de infecção, piora a tolerância ao tratamento, aumenta a taxa de imortalidade e diminui a qualidade de vida. Anorexia, a gente morre de medo e a maioria dos pacientes vão, infelizmente, ficar anoréxicos. Tem uma síndrome multifatorial, ela é caracterizada por alterações fisiológicas centrais e a interrupção do sinal da fome. Então, quer dizer, não é só o paciente que não está com vontade de comer. Ele tem uma alteração hormonal no estímulo à fome.
a gente também só brigar com ele. Diminui, ou a gente tem a ausência da vontade de alimentar. Então, se a gente vê o paciente, normalmente oncológico, que já está emagrecido, como é que a gente acha que ele pode estar anoréxico? Pela fadiga acentuada. Pessoal, quem é da atividade física? A Carla. Quer fazer o paciente andar até o quarto, ele não consegue, né? Aí você fala, será que esse cara está A gente está acompanhando peso, altura, dobras, né? Mas atinge cerca de 50% dos pacientes. Isso, a foto ficou ruim. Caquexia. Já é pior. A gente tem que evitar ao máximo que esse paciente chegue aqui. Também é uma síndrome multifatorial. Ela é caracterizada por anorexia, perda de tecido, atrofia muscular, perda ou não de tecido gorduroso. Sabe quando você olha aquele paciente e você fala, nossa, vai óbito? Normalmente ele está com caquexia. Inclusive, essa foto de um paciente, vou contar um pouquinho dele. Diagnóstico, perda de massa muscular, evidências de degradação de proteína acelerada no músculo. Cara, o paciente, ele vai estar literalmente pele e osso, não tem mais nada. Muito, muito feio, né? Diminuição da força muscular, fadiga, anorexia, alterações bioquímicas. A gente começa também a ver essas alterações em exames dele. Mas outra característica que acontece com o paciente está com caquexia, a pele dele, você vê muito isso, a pele descama de um jeito, a pele do paciente, a impressão que dá que o paciente está andando e está deixando a pele dele. A unha cai. Sim, é realmente muito, muito feio. Mundo ideal. Gente, tá falando, lavar a mão. Aí, desafio. Como que você faz o paciente entender que ele tem que lavar a mão, se não é um hábito que ele tem de casa e ele não tem nem treinamento básico na casa dele? Isso é muito difícil. Como nós falamos aqui de lavar a mão, a Ju já falou, é muito difícil. Muito difícil. Aí começa. A gente faz orientação. Aí começa assim. Água de coco, a doutora Adri. De caixinha, tanto água de coco quanto suco. Por que posso comprar? Não. Por quê? O coco, na hora que você furou o coco, tá limpo o utensílio. Na hora que você colocou na serpentina, sabe aquela água de coco que você compra? Aquilo foi lavado, aquilo não foi lavado. Então a gente, água de coco, usa as caixinhas. Leite, aí está tudo no manual, né? A questão de leite fervido, a caixinha, frios, queijo, gente. Você vai lá na padaria, é 200 gramas de queijo. O cara vai lá e corta. Ele limpou aquilo? Algum bicho encostou naquele negócio, gente? Quantos dias a peça foi aberta? Então, oriente ele comprar aquele tipo de queijo lanche, né? Que já vem o dele. Doce feito em casa, pão, bolacha, evitar comer fora de casa. A gente não sabe de como que é a alimentação, como que está preparado, como que é a higienização desse lugar. Tudo sempre bem passado. O ovo, lava antes de colocar na geladeira. Lava, depois usa. Açúcares de casca grossa, água mineral, tudo tem que ir, tudo, menos a carne. Fruta, verdura, legumes. Põe no pote 20 gotas de hidrosteril para 1 litro de água, ou 2 colheres de sopa de vinagre, ou 1 colher de sopa de cândida. Deixa de molho, coberto, 100% coberto. Pega, lava, escovinha, limpa. Tá? Uma madeira. Já pegou uma madeira que estava nojenta lá de dentro. Então, comer em casa, evitar alimentos deixados fora da geladeira. Gente, preparou o alimento? Quanto tempo eu posso? Em 24 horas, no máximo 48 horas. O pessoal faz. Eu fiz em casa, está para a semana inteira. Não, não está para a semana inteira. Você pega uma caneta, orienta o paciente, anota, foi feito tal dia. Conta 24, 48 horas. Né? Aí você pode comer ou deixar na geladeira, não come. Lavar a mão, hidrosteril, madeira. Colher de pau. Tábua de madeira. Gente, aquilo é um mundo para micro-organismo. Aquilo é deuses dele. Então, mesmo a tábua que não é de madeira, na hora que você passa a faca, você corta, fica as ranhuras. Lá vai ficar sujo. Então, ideal, tábua de vidro. Esponja, pano de pia. Aquele paninho fica dentro da pia, gente, põe fogo. Ele fica úmido, fica quente, fica
é terrível. Opa! Esponja, lixo. Por que a gente tem o hábito de ter um lixo que fica entre a pia e o fogão? Não sei. Tapoer. A gente limpar, lavar. Você vai fazer alguma coisa, antes de tudo que você vai fazer do seu paciente, da pessoa que está cuidando da sua casa, separa, esteriliza, deixa de molho, mesmo os utensílios, deixa de molho, passa álcool antes. Aí você faz, não precisa ser a casa inteira, seria legal para a casa inteira, né? Mas, a gente fica louco. Mas higieniza, acho que a gente tem uma higienização correta de tudo. Começa na higienização, na higiene pessoal, passa pela limpeza do ambiente de trabalho, do material de trabalho e dos alimentos. A gente consegue diminuir muito o risco do paciente. Posso dizer isso pessoalmente pelo meu pai. Meu pai não ia no hospital, a comida vinha da minha casa todos os dias. Meu pai não sabe o que é diarreia, meu pai não sabe o que é uma mucosite. Evitar, enchia muito. Eu tenho 4 filhos, né? Então cada um tinha sua função na alimentação do meu pai. Inclusive, assim, de pegar o tapoer, que é a comida, limpar com um cotonete a bordinha que está dentro. Porque fica fungo lá dentro. Limpar. Tomar cuidado com tempero que você compra, se você não... a granel. Tá quanto tempo? Aquilo adora juntar fungo. Tá quanto tempo lá? Como que tá? Algum bicho está lá? Quantas pessoas colocaram a mão e já sabem onde estava essa mão antes? Então, todas essas comidas que vêm, que você compra fora, gente, você fala ao paciente, é chato? É chato, vamos tentar evitar. Né? Durante o tratamento, não devemos utilizar suplementos fitoterápicos, vitaminas, minerais, sem o consentimento da equipe médica. E outra coisa, acho importante falar, que a gente está em casa de apoio. Eles têm uma capacidade, gente, eles têm uma rede de comunicação extremamente eficiente que a gente, na área de saúde, a gente não tem. Eu já peguei paciente na casa de apoio, falando, uma paciente, a gente sabe que não tinha nenhum tipo de... falando, vou tomar chá de grama. Chá de grama? Não, ainda bem que eu estava lá. Grama? Grama. A gente da casinha. Ele assim, como assim? Não, porque o vizinho disse... Chá de grama, chá de folha de goiaba, né? É um clássico. É um clássico, até com diarreia. Então, assim, se a gente estando muito próximo do paciente, do centro de apoio, a gente tem que escutar o que eles estão falando para a gente começar, para a gente conseguir trabalhar em cima disso. Acho que a melhor coisa é a gente estar junto do paciente, primeiro para a gente poder individualizar e depois para a gente acabar com esses mitos, com essas crendices, né? Porque, realmente, cada coisa que eu já escutei, que o cabelo arrepia até onde tem cabelo. E assim, ele espalha muito rápido isso. E todo mundo fala, não, suplementa aquilo. O vizinho, então, é uma coisa impressionante, sabe tudo, né? Suplementa, usa tal tempero, faz isso. Quando o paciente chegar, fala assim, qualquer dúvida, fala comigo. Não pergunta. E se alguém te falar alguma coisa, pergunta se pode ou se não pode. Então, na verdade, é essa. Acho que o desafio da nutrição é gigante, como todo desafio de quem está no TMO. Mas, a alimentação, a gente não está trabalhando a parte do tratamento do paciente, como a gente está trabalhando a parte emocional do paciente. E não é só o paciente, todo mundo que está em volta. Então, é um desafio enorme que a gente tem. E se a gente conseguir, devagarinho, falar no paciente, ele entender que o mais simples, higiene. Entender que uma higiene básica vai melhorar ele, não só durante o tratamento, ele para sempre, para a vida dele e de quem está em volta dele. Então, essa é a mensagem que eu quis passar para vocês.